Primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículo 21. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. E se Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Muitas pessoas usam esse versículo para falar que o homem tem uma escolha a ser feita entre Deus e o mundo. Na verdade, não se trata de um homem comum, mas do povo de Deus. Elias não estava tratando com pessoas mundanas. Elias estava tratando com o povo eleito, o povo escolhido, o povo que deveria estar anunciando os mandamentos de Deus para o mundo. Moisés havia dito que aquela nação seria uma nação sacerdotal, ou seja, uma nação que intercederia pelas outras nações. O sacerdote tem a função de ficar entre Deus e o homem. Ele fica no meio. Ele recebe a palavra de Deus e transmite para o ser humano, e ele também entra na presença de Deus para interceder pelo ser humano. É o que Jesus faz no céu hoje. Entrou no santuário de Deus para interceder por nós. Portanto, quando você clama: Senhor, tem misericórdia, eu pequei, me perdoa, ele vai diante do Pai e diz: olha, Pai, eu morri por aquele pecador e ele está pedindo perdão e eu quero que o Senhor o perdoe. Não podemos compreender toda a grandeza desse ministério que Jesus exerce no céu, mas é de vital importância para a salvação das nossas almas. É por isso que o apóstolo Paulo fala na primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 5, que existe apenas um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, homem, o Filho de Deus. E mais ninguém pode interceder pelo ser humano a não ser Jesus. Aí alguém já inventou mediadores, medianeiras que ficam entre o homem e Jesus. O ser humano gosta de complicar as coisas. O ser humano ele não gosta das coisas fáceis, ele não gosta da verdade, ele não gosta das coisas simples, ele gosta de complicar as coisas, tornar difícil. É como aquelas pessoas que você tenta explicar que alguma coisa não é assim, a pessoa ela insiste que é, e quando acaba o argumento e você prova que não é, ela fala: ou seja, ela não quer saber. O ser humano é assim e não percebe que isso vai causar a ruína dele próprio. Mas Elias não tratava aqui de pessoas mundanas, de pessoas que não tinham conhecimento, de pessoas que não sabiam que só existe um Deus e só Ele pode ser adorado. Elias estava tratando com pessoas que tinham conhecimento, que estavam acostumados com o sacrifício do altar que eles faziam em Israel pela purificação dos pecados, que era também um símbolo do sacrifício que Jesus faria por nós na cruz do Calvário. Era um símbolo do que Jesus faria por nós. Mas ali estava Elias lidando com o povo de Deus. Olha, coisa difícil é lidar com esse povo que se chama povo de Deus. É difícil. O povo que Deus elegeu na antiguidade foi o povo mais traiçoeiro que existiu na face da terra. Perseguiram todos os profetas, todos. Não teve um profeta que fosse bem recebido entre eles. Não teve um só profeta que não fosse perseguido, preso, maltratado, escorraçado, apedrejado, cerrado. Não teve um. Todos os profetas eram rejeitados. Por quê? Porque eles traziam a palavra de Deus dizendo: você está errado, e se você não mudar de vida, você vai para o inferno. Essa é a função do profeta. A função do profeta, do sacerdote, não é ficar pregando prosperidade. Olha, amigo, se você aceitar Jesus, você vai ter um carro 0 km, você vai ter uma casa nova, você vai ter muito dinheiro no banco, vai ficar rico e famoso, e todas as pessoas vão amar você. Isso é conversa fiada. Isso é balela. É coisa de pregadores falsos que não tem chamada de Deus. Essa teologia da prosperidade é uma maldição que caiu em cima da igreja numa época de grande avivamento. Porque nos anos 80 e 90, um grande avivamento varreu o Brasil. Podemos observar não somente na nossa cidade, mas no estado e nos outros
também que as pessoas estavam saindo das igrejas, estavam indo para a rua, para as praças, para as casas das pessoas, fazendo culto, pregando o evangelho, falando de Jesus, falando do seu sacrifício, falando da volta iminente do Senhor. Mas aí isso acabou. Acabou. Hoje em dia o povo crente vai para a igreja e liga o som na maior altura, pensando que Deus é surdo, e gritam bastante lá dentro, e cantam feito cigarras, falam uma palavrinha sem unção, sem autoridade, que não convence ninguém, porque o Espírito Santo não está lá, porque é Ele que convence o homem do pecado. Uma palavra sem sal, sem sabor nenhum, sem nenhum tempero. Eles recolhem o dízimo, a oferta, dão a comunhão e vão embora. Se abraçam e um elogia o outro, fala: nossa, você está pregando muito bem, ei, você está cantando muito bem. E os louvores também mudaram bastante. Os louvores hoje, eles estão enaltecendo o homem. Eles esqueceram de Jesus, esqueceram a mensagem da cruz, esqueceram do sangue derramado, esqueceram dos 3 dias no inferno que Jesus passou ali, no meu lugar e no seu lugar. Ninguém fala nisso. Crente em casa, ele quer ver alguma coisa de Deus, ele põe um CD para tocar, um DVD, canta junto, dança, aprende a dançar, depois quer dançar na igreja também. Não lê Bíblia. Não lê a Bíblia, não tem o menor conhecimento das Escrituras. E o pior de tudo são os cegos que estão guiando outros cegos. Tem muitos pastores nessas mesmas condições. Melhor, se dizem pastores, né? O pastor é aquele que apacenta, aquele que guia as águas tranquilas. Mas quando um pastor não sabe como guiar uma ovelha, então ele não é pastor. É um obreiro fraudulento que está em busca de posição, de fama, causando prejuízo na obra de Deus. Olha, eu vou dar um conselho para você que é pastor, que não gosta de ler Bíblia, que tem uma oração repetitiva como se fosse uma reza, que não tem visão de Deus, que não aceita aconselhamento, que não procura aprender, que não procura melhorar. Eu vou dar um conselho para você: abandona o seu pastorado, porque você vai pagar muito caro por isso. Você vai pagar muito caro pelo prejuízo que você está causando na obra de Deus. O maior problema da igreja hoje, o maior esfriamento, vem de pastores que não têm chamada de Deus. Foram indicados pelo amigo, foram indicados pelo parente, pelo sogro, pelo cunhado, e estão pensando que a igreja é fábrica de pastor? Estão pensando que a igreja é fábrica de obreiro, é lugar de posição, de alguém se aparecer? E olha, por falar em aparecer, tem tanta gente que gosta de se aparecer na humildade, se exalta na humildade. Eu sou humilde, eu sou uma pessoa muito humilde, eu sou simples, eu não tenho nem diploma de 4ª série. Não existe mais isso, mas tem gente que ainda fala. Deus não está interessado no que você é, no que você deixa de ser. Deus está interessado apenas em que o seu Filho Jesus Cristo seja anunciado e o nome dele seja glorificado. Apenas isso. Entenda de uma vez. Há pouco tempo atrás, teve um trabalho feito aqui na nossa cidade, chamaram os Águias de Cristo, e um bando de motoqueiros invadiu a cidade, correu as ruas de moto. Depois fizeram uma grande reunião numa praça aqui perto, puseram um púlpito, puseram caixas de som, veio até um caminhão com som, e veio um pastor engravatadinho e dava pulos e gritava: Deus é muito grande, que Ele preenche o universo, mas Ele é tão pequeno que cabe no seu coração. Conversa de internet. A inspiração de alguns obreiros hoje é internet, não é Bíblia, não é oração, não é se fechar no seu quarto, é internet. Vai buscar filosofia na internet para falar para o povo. E o povo que não banda de papagaio fica lá: aleluia, glória a Deus. Que glória para Deus nada, glória para o homem. 40 minutos de pregação, e quando terminou, eu ali, frustrado, decepcionado, vendo tudo aquilo, pensando: ele vai falar agora, ele vai falar agora, ele vai falar agora. Mas ele não falava. E quando encerrou a mensagem dele, eu cheguei no pastor, que era o responsável, e perguntei: pastor, e a cruz?
Ele olhou para mim assustado, como quem... Que cruz? Falei, a cruz de Jesus. Ele não tocou nela, ele não falou dela, ele não disse para as pessoas que eles são pecadores e que eles precisam de Jesus para ser salvo. Ele só fez um show aqui muito bonito. O pastor olhou para mim com uma cara feia, não me deu resposta, virou as costas e saiu. Deve ter saído falando, esse é mais um murmurador. Eu sou sim, eu assumo que eu sou murmurador. Não contra Deus, mas contra essa palhaçada de pessoas que querem se aparecer. Porque Elias não veio se aparecer. Elias apareceu diante do povo e ele entregou a mensagem. Até quando vocês vão ficar oscilando entre dois pensamentos? Vocês conhecem a Deus, agora vem alguém apresenta Baal aqui e vocês estão aí seguindo os profetas de Baal, 850 profetas, 400 de Baal e 450 de Azera. E ele dá uma opção: se o Senhor é Deus, sirva a Deus. Se Baal é Deus, então sirva Baal e deixa Deus de uma vez. Mas o povo não respondeu nada. Sabe, como aquele pastor não me deu resposta? Ele não respondeu nada. Porque eles querem continuar oscilando entre os dois pensamentos. Está cômodo para eles, está bom assim, está vivendo bem. Para muitos pastores, o que interessa hoje é a ajuda da igreja, que às vezes vai ter um salário bem alto, viu? Mas o resto ele não quer nem saber. Mas Deus vai pedir conta para você do que você está fazendo. Cada alma que passou pelo teu caminho, pela tua vida, Deus vai requerer da tua mão. Você que vive essa vida sossegada, tranquila, sem problemas, sem preocupação, vai ter que dar conta para Deus de tudo que você está fazendo. Deus vai cobrar em juízo tudo o que você está fazendo, toda negligência, toda omissão. Deus vai cobrar de você. Acho que a gente precisava hoje estar passando por uma situação semelhante. Aquela fome, aquela seca, aquela dificuldade, aquela miséria toda. E aparecer um homem de Deus que diga: olha, decida uma coisa ou outra. O meu conselho para você que está em cima do muro: desce do muro agora, ou para a direita ou para a esquerda, desce do muro. O próprio Jesus falou que o morno ele vomitará da sua boca. Seja frio ou seja quente, mas não seja morno. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.